meditação para as nossas vidas. Palavra de Deus, 9, do Evangelho de Lucas, 37 a 44. A palavra de Deus diz: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita. O espírito o atira por terra, convulsiona-o até esfumar. Dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus espíritos, teus discípulos, que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Vamos orar. Bendito Pai, o Senhor é Deus, todo-poderoso Deus. O Senhor está acima no céu, o Senhor está embaixo, o Senhor está aqui presente entre nós. O Senhor é o todo-poderoso. O Senhor tem coisas boas para nós. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos. O Senhor é o Pai por excelência. Nesse dia dos pais, nós te louvamos como filho. O Senhor nos fez filhos do Senhor para nos abençoar, para nos guardar, para nos guiar, para prover para nós bênçãos terrenas e bênçãos espirituais. Nos dê a graça de sermos fiéis ao Senhor todos os dias, de glorificar o Senhor com nossas vidas, meu Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, hoje, sendo um dia que se comemora o Dia dos Pais, nós estamos aproveitando para parabenizar os pais. Eu, sendo um pai junto convosco, eu quero, junto com vocês, dizer que precisamos ser muito felizes por sermos pais. Deus que nos dá essa graça, que nos dá esta bênção. E eu quero parabenizar também os filhos, e porque só somos pais porque vocês existem. Não existiriam pais se não houvesse filhos. São os nossos filhos que nos dão a graça de sermos pais. Nós aconselhamos os filhos a valorizarem os seus pais. Todos nós que temos pais, ou melhor, todos vós que tendes pais terreno, podem valorizá-lo, pois esse bem chamado pai, como outros bens terrenos, eles não são para sempre. Um dia, certamente você vai olhar para trás e dizer: meu pai já viajou, meu pai não existe mais, meu pai já foi.
enquanto ele não foi, enquanto ele ainda é, enquanto ele existe, valorize esse pai, anda com ele, ame a ele, faça dele o seu companheiro de verdade. Mesmo que ele seja muito sério, bate a mão no ombro dele de vez em quando, dá um beijo na face dele, e conte para ele que ele é importante para você, porque um dia tudo terá passado. Tudo terá passado um dia. Amados, quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós vimos nesse texto o relato de um homem que vai trazer para nós breves lições, mas lições importantes esse homem vai trazer para nós. A primeira lição que nós vamos ter na vida desse homem é que ele era um homem pai. Um homem pai. Meus irmãos, ser pai, nós sabemos, não é para todos os homens. Ser pai é para homens privilegiados. Porque existem homens que não são pais. Eu digo, não é defeito não ser pai, mas aqueles que são pai, eu digo, é um privilégio ser pai. Que bom a gente poder olhar e ver alguém que se parece com a gente, alguém que veio para dar continuidade à geração da gente. Que bom é a gente poder dizer: Senhor, abençoa a minha descendência, opera na minha descendência, para que seja próspera, para que seja bendita nessa terra. Só os pais podem fazer isso, pode desfrutar esse privilégio. Mas ser pai é também uma responsabilidade, e olha, uma grande responsabilidade, que deveria tomar o nosso coração com mais seriedade. O homem que tem filho, ele precisa saber que esse filho veio ao mundo por sua causa também. Não é só por sua causa, porque diz a Bíblia que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia declara que é o Senhor que dá a vida e o Senhor que tira a vida. Mas Deus te usou para dar a você filho, para trazer filhos ao mundo. Então ser pai é também muita responsabilidade. Responsabilidade que ela está além da vida terrena. Porque o filho que Deus te dá o direito de trazer a esse mundo, ele não acaba aqui, ele vai durar, ele vai permanecer, ele vai continuar depois daqui. Isso mostra que é uma grande responsabilidade ter filho. Nós precisamos sentir assim. Observamos, meus irmãos, que esse pai da Bíblia, ele fez para o seu filho aquilo que ele mais precisava. O que é que ele fez para o seu filho? Ele o trouxe a Jesus. Que bom, que importante foi esse pai tomar o filho e trazê-lo a Jesus. Nós sabemos que Jesus teve uma vida curta nesse mundo, e nós sabemos que Jesus teve um ministério curto nesse mundo, mas esse pai tomou esse filho e o trouxe a Jesus. Amados, a vida passa tão rápido, a vida também é tão curta. Sábio é o pai, feliz é o pai
em trazer o seu filho a Jesus. E que vem com Jesus junto com o seu filho e o apresenta a Jesus. A maioria dos pais preocupam em formar seus filhos, em educar os seus filhos, em trabalhar para deixarem seus filhos bem financeiramente. Isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar. Dentro de 80 anos no mar, tudo já se foi. Mas o pai preocupa em trazer seu filho para Jesus, envia com seu filho a Jesus. Esse filho, esse pai, ele está depositando na vida do seu filho algo permanente, durável e eterno e de grande valor. O pai pode não deixar nada para o seu filho, financeiramente falando. O pai pode não conseguir educar o seu filho no sentido intelectual. Mas o pai que vem com seu filho a Jesus e o recebe a Jesus e leva o seu filho a conhecer Jesus, esse é um grande herói. Esse é um grande homem de Deus, um homem muito abençoado, feliz na terra. Nós vimos, meus amados, que esse homem que era pai, ele destacou-se dentro de uma grande multidão. Porque o texto fala assim: eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Uma multidão que estava seguindo a Jesus. Quantas mil pessoas? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que no meio dessa multidão de centenas ou milhares de pessoas, houve um destaque para um homem sozinho. No meio da multidão surgiu um que clamava pelo seu filho. Amado irmão, pai, nós somos motivados a clamarem mais pelos nossos filhos. O mundo é tão imundo, o mundo é tão incapaz. O ambiente que nós trouxemos nossos filhos é um ambiente impróprio para ter algo que nós amamos tanto, que nós precisamos clamar mais a Jesus pelos nossos filhos. E quando nós clamamos, com certeza vamos destacar, porque poucos são os pais que estão preocupados com isso. É um destaque o pai que clama pelo seu filho entre uma multidão. Então esse homem pai é um exemplo para nós, porque ele trouxe o seu filho a Jesus, porque ele clamou a Jesus pelo seu filho. Clamemos, irmão, pelos nossos filhos. Amém. Vamos ser veículos para trazer os nossos filhos a Jesus. Isto é melhor do que qualquer educação. Isto vale mais do que qualquer investimento. Nossos filhos vieram ao mundo, mas não para ficar no mundo. Nossos filhos vieram ao mundo para conhecer o Pai verdadeiro, o Deus vivo, que os ama tanto, que nos ama tanto. E um dia nós, bem como eles, passaremos para o outro lado. Amém. Onde estará você, pai? Onde estarão seus filhos? Ou nossos filhos? É tempo para nós preocupar. E esse tempo está passando, está acabando. Mas nós, olhando para o texto, nós vimos que esse pai, ele era um pai sofredor. Porque no verso de número 39, verso 38 ainda,
Eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, dificilmente o deixa. Depois